Uma outra máquina simples na concepção da física é o plano inclinado, né? O plano inclinado é considerado uma máquina simples porque ele facilita o trabalho quando a gente necessita elevar um determinado objeto do chão a uma determinada altura. Sempre é mais fácil se a gente tiver um plano inclinado. Pois bem, imagine então que a gente tem um bloco de massa M e esse bloco está apoiado sobre um plano inclinado que faz uma inclinação θ aqui com a horizontal. Nesse bloco atuam duas forças. Primeiro, o peso, que puxa ele para baixo. Não esqueça nunca, o peso é sempre vertical para baixo. Então, está aqui o peso do bloco. E atua também a força normal. E não esqueça nunca também, a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície com a qual o bloco faz contato é a superfície do plano, essa linha pontilhada, a força normal é perpendicular a essa linha pontilhada. Essa aqui é a força com que o plano empurra o bloco para cima. Perceba que não é difícil da gente, nesse caso, ver que a resultante não vai ser zero. A gente tem duas forças que não apontam em sentidos contrários. Né? Perceba que é também muito fácil, se a gente usar a regra do paralelogramo, como mostra na figura aqui do lado, é muito fácil a gente prever para onde vai apontar a força resultante. É só a gente desenhar a regra do paralelogramo. Está aqui a força resultante dessas duas. Como a gente pode ver, nitidamente, a força resultante ela atua numa direção que é paralela ao plano, descendo o plano. É justamente por isso que se eu colocar um bloco num plano inclinado onde não tenha força de atrito, esse bloco vai deslizar. A gente sabe que um objeto ele só acelera na direção em que tem uma força resultante. Então, o bloco vai deslizar no sentido de descer a rampa, justamente porque a força resultante atua no sentido descendo a rampa. Certo? Então, é fácil ver que a direção da força resultante é essa. Um pouco mais elaborado é o raciocínio para a gente calcular o tamanho dessa força resultante. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar aqui, então, um sistema de dois eixos cartesianos, x e y. A gente vai dispor esses dois eixos de uma maneira um pouco nada convencional. Não é uma maneira muito comum de se fazer isso. Mas como eu falei para vocês já em sala de aula, a forma como a gente dispõe dois eixos cartesianos x e y não interessa desde que eles sejam perpendiculares um ao outro e eu respeitei isso aqui. Então, como que a gente faz isso normalmente? No plano inclinado, a gente desenha um eixo x que seja paralelo ao plano, descendo o plano. E a gente faz um eixo y perpendicular ao plano para baixo. Perceba que quando você faz isso, a força normal ela já está sobre um dos dois eixos. Ela já é paralela ao eixo y, apontando para o lado negativo dele. Mas a força peso não está apontando na direção, no sentido de nenhum dos dois eixos. Quando a gente tem que achar a resultante de um sistema de forças e elas não apontam nas direções dos eixos ortogonais, uma das melhores saídas que existem é a gente decompor as forças que estão numa direção qualquer. E aí, então, a gente decompõe o peso. A gente faz a decomposição do peso. Está aqui o peso, tal como ele é, vertical, e eu fiz, então, uma componente para a componente x do peso e a componente y do peso. Perceba que a componente y, a componente x, se você transladar ela para cá, e o peso formam um triângulo retângulo, como sempre formam as componentes de um vetor e o próprio vetor. Perceba também que, como a gente está falando de componentes ortogonais, PY e PX, que pode ser desenhado aqui sem problema nenhum, são perpendiculares entre si. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo formado por PY, PX e P é um triângulo retângulo e o P é a hipotenusa. Outra coisa que eu já falei para vocês. Sempre que você desenha um triângulo das componentes e do vetor, as componentes são sempre os catetos e o vetor é a hipotenusa. Pois bem, uma outra coisa que é importante de se notar aqui é que esse ângulo formado pelo peso
E o PY vai ser sempre igual a θ. Como que a gente consegue enxergar isso com um pouco mais de... Como que a gente vai enxergar isso aqui? Deixa eu ver como é que a gente faz. Imagine então aqui o plano inclinado. Imagine que isso aqui seja o peso. E isso aqui, deixa eu continuar o plano inclinado aqui. Isso aqui, perpendicular ao plano inclinado, é o PY. Isso aqui é P, ok? Não me interessa, não preciso colocar nesse momento aqui o PX. Perceba que a gente acabou de construir dois triângulos semelhantes. Eles são semelhantes porque eles têm aqui, ó, esse lado comum. Eles têm esse lado em comum. Eles têm esse ângulo em comum. E, além do mais, se você observar a distância dessa reta, a distância angular dessa reta para essa, são 90 graus. São 90 graus. Então, como esse ângulo daqui, somado com esse ângulo aqui, tem que dar 90 graus, eu só posso concluir, ok? Esse ângulo somado com esse é 90 graus, eu só posso concluir que esse ângulo aqui, que somado com esse também dá 90 graus, esse ângulo deve ser igual a esse. Mas se esse ângulo é igual a esse, e esse triângulo é retângulo, então este ângulo aqui tem que ser igual a esse. Ok? É um fator extremamente importante porque a gente vai decompor o peso. Desculpa, isso aí ficou em cima da figura. Tentar apagar isso aqui. Pronto, então, observe que agora nós destacamos, a gente destacou aqui o triângulo formado por P, PX e PY, ok? E aqui, obviamente, o ângulo θ, Perceba, então, que se a gente usar aqui as relações seno e cosseno, não esqueça, o ângulo de 90 graus está aqui, se a gente usar as relações de seno e cosseno, a gente vai tirar que o PY é igual a P vezes o seno de θ, desculpa, é P vezes o cosseno de θ. PY vai ficar P vezes o cosseno de θ. E PX fica P vezes o seno de θ. Então, perceba, você agora tem o tamanho desta componente, que vale P seno de θ, você tem essa componente que vale P cosseno de θ, e você tem essa componente que vale normal. Obviamente, você não está vendo nenhum movimento na direção Y. O bloco não sobe na direção Y, nem desce na direção Y. Isso deve ser consequência do fato de que a força resultante na direção Y deve ser igual a zero. Não tem força resultante na direção Y. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a força que aponta no sentido negativo da direção Y deve ser igual à força que aponta no sentido positivo da direção Y. Ou seja, a força normal deve ter exatamente o mesmo tamanho de PY. PY e normal acabam por se anular. O que sobra? Sobra só na direção X. Então, a força resultante na direção X acaba sendo o próprio PX, P vezes o seno de θ. Se a força resultante na direção Y é zero e a força resultante na direção X é o PX, então a força resultante total nessa situação é o PX. Como a gente tinha falado no começo, a força resultante
do peso e da normal apontava para baixo no sentido do eixo X. E como a gente pode ver aqui, depois de calcular, depois de decompor o peso, de cancelar a normal com o PY, sobra o PX. Então, a força resultante é, de fato, o PX. O que vai fazer o bloco descer a rampa não é todo o peso dele. Parte do peso dele está pressionando o plano, de modo que recebe uma reação normal. Só uma parte do peso dele, a parte PX, é quem vai fazer ele descer a rampa, ok?